No vídeo passado eu contei um pouco dos bastidores de como eu escrevi a obra Come Fogo, o maior clássico. E óbvio que uma pergunta que as pessoas têm é o que me inspirou, os elementos que me inspiraram a criar a obra. E é difícil falar porque foi assim, uma inspiração muito genuína, foi algo muito único, né? Não foi um processo tão racional de criação, né? Eu tive a inspiração e foi fluindo, né? Como eu explico no vídeo anterior. Mas assim, analisando bem a obra, né? Eu acho que algumas fontes de inspirações tiveram grande influência. E assim, a primeira delas eu acho que está muito dos jogos, dos games, né? Eu sempre gostei de alguns, como por exemplo o FIFA, né? O Wing Eleven, que depois se transformou em PES. Eu sempre gostei de criar time, criar os jogadores, fazia até brincadeira com os meus amigos, vamos montar o nosso time dentro das possibilidades. Eu sempre fiz isso, principalmente quando eu tinha o FIFA 98 e FIFA 2002, isso ainda criança. O FIFA 2000, não lembro agora, mas eu sempre gostei dessa ideia de criar o time ou alterar jogador para que um time ficasse, vamos dizer, com a minha cara e tal. Então isso eu sempre gostei bastante. É uma influência. Dois jogos que inclusive são mencionados na obra rapidamente, né? Que é o Brasfoot e o L-Foot, que muita gente acha sem graça. Agora a gente tem outros, né? Como por exemplo o Cartola, talvez seja uma versão muito mais evoluída de ambos, do Brasfoot e o L-Foot, mas eram jogos que eu gostei e eu montava muitas vezes os times, então e aí o processo até mais fácil de criação, eu montava um campeonato inteiro só assim com os times que eu criava, então era o time da turma, sei lá, da família, dos amigos do bairro, da turma da escola, de outros ciclos de convivência, e aí até depois, quando eu já um pouco mais velho, o time do trabalho, o time da faculdade, ia criando essa manutenção, né? E dependendo do ciclo de convivência, dava para montar dois times e tal. Então eu sempre gostei disso, é algo até aparentemente bobo, mas que eu acho que moldou. Agora, em termos de obras literárias ou conteúdo, assim, tem um documentário, eu não lembro agora o nome certo, que é um documentário das histórias da Copa do Mundo. Então, antes da Copa de 2010, saiu um DVD por cada Copa. Eu vou deixar ou a foto aqui da minha coleção, ou alguma coisa na descrição para você saber do que é. Aquilo moldou um pouco também a construção da obra. E duas obras específicas que eu acho que moldaram, e uma, eu confesso que eu não cheguei a ler, mas eu vi a respeito dessa obra e me chamou a atenção, que é um livro do José Trajano. Eu vou deixar o nome aqui anotado, que eu também não lembro, eu acho que hoje eu não estou com uma boa memória. Que ele é torcedor do América do Rio, né? E ele conta, é uma obra, inclusive ele mesmo já falou disso, não é tanto um spoiler, que é o América hoje numa situação muito aquém daquilo que foi no passado. E acontece no desenrolar da obra que os grandes ídolos, os grandes jogadores da história do América ressuscitam, montam um time e o América volta a ser campeão carioca. Eu não cheguei a ler essa obra, perdão, mas é uma obra interessante, que eu acredito que tenha moldado bastante, aí que tenha influenciado na construção da obra. E uma outra, e essa eu li, é do Washington Oliveira, embora eu não seja corintiano, é uma obra de um corintiano, mas que fala muito de futebol, que é Corinthians versus os outros, os melhores dos nossos contra os menos piores dos deles. Basicamente, o autor, ele monta o seu time do Corinthians de todos os tempos. Então, sei lá, não lembro se é Gilmar ou Ronaldo no gol, aí a dupla de zaga era Domingos da Guia e Gamarra. Enfim, os grandes jogadores da história do Corinthians escalados, e ele enfrenta os principais clubes do Brasil e alguns outros clubes fora do Brasil, e esses clubes são escalados por torcedores
desses clubes, ou por jogadores relevantes, ou desculpa, por pessoas relevantes, né, de conhecimento que poderiam escalar um time histórico. E aí eu acho bem legal, embora você tenha que entender a proposta, que é uma brincadeira, que é assim, no sentido de... É óbvio que o Corinthians vai vencer os jogos em geral, mas você tem que entender que é um humor sadio do futebol, ele não incentiva violência, nada disso. Eu acho que eu fui influenciado muito por essa espécie de humor, essa brincadeira, né? Que, óbvio, um jogo de futebol alguém tem que ganhar, outro perder. Pode terminar empatado, mas em geral alguém vai ter que ser beneficiado. E eu acho que teve um pouco isso. Eu recomendo que você procure o livro, se eu não me engano é de 2010, vai estar alguma coisa aqui falando do livro, alguma descrição, para que você dê uma olhada. Então esse livro também influenciou bastante, né? Eu cito o livro na obra, ele não é, o meu livro ele não é assim, o foco principal não é a pesquisa histórica, mas tem conteúdo histórico. E enfim, eu acho que essas são as principais influências, talvez a do Washington Oliveto a maior.